Muito bem, boa noite, caríssimos internautas. Boa noite a todos que nos acompanham nessa live de sábado, e que têm a alegria de comentar, de conversar, de dialogar sobre a obra, a trajetória, a humanidade do grande mestre Paulo Freire. E esse diálogo ele é enriquecido por alguém que viveu muito de perto, extremamente próximo ao Paulo Freire, que é a Anita Freire, sua companheira, durante tantos anos. E também uma das grandes, se não uma das maiores referências para pensar e interpretar o pensamento de Paulo Freire. Também tenho a alegria de receber o companheiro, o amigo de longos anos, e hoje trabalhamos no mesmo instituto, professor Juliano Perosa, professor Juliano, que é também do Instituto Federal, mas antes disso, fomos seminaristas na mesma instituição, na Sociedade do Divino Salvador, os Padres Salvatorianos, a quem de antemão já deixamos o nosso abraço, manifestamos o nosso afeto, a todos os salvatorianos e salvatorianas. Ao longo das lives, Juliano, tem muitas irmãs que têm nos assistido. Então, também o nosso carinho às irmãs salvatorianas. O tema da live de hoje, discutindo Paulo Freire, coloca o desafio, primeiro, de pensarmos a atualidade de um pensamento tão vigoroso. E também pensarmos as contribuições de Paulo Freire para construção de uma educação para a autonomia, hoje, na realidade das escolas municipais. Então, é com alegria que a gente começa esse diálogo com os educadores para pensarmos uma educação para a libertação, uma educação para a autonomia. Eu vou passar a palavra à querida Anita Freire para que possa... Eu vou pedir que se apresente, mas, na verdade, é mais o seu boa noite, não é? E a palavra é sua para cumprimentar quem nos acompanha, Anita. Boa noite aos meus colegas de mesa, tão distantes, mas que faremos um elo de amizade, de intenções as melhores possíveis para nós, brasileiros que estamos vivendo num período de obscurantismo, querendo atingir a todos os que nos ouvem com repercussão para todo o povo brasileiro. Boa noite e muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço o seu aceite. Eu tive a satisfação, alguma semana atrás, estar numa mesa com a Anita Freire, promovida pelo Instituto Federal, pelo professor Wilson, num coletivo do Instituto Federal. E foi uma alegria ouvir tantas histórias, essa proximidade, eu fiquei encantado. Vou passar a palavra para o companheiro, para o professor Juliano Perosa. Seu boa noite. Peço que se apresente, professor. Boa noite, Nita. Boa noite, Adelino. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando, independente do lugar em que estejam. Quero também, de uma forma muito especial, lembrar a comunidade acadêmica da qual faço parte aqui do Instituto Federal do Paraná, do campus de Irati também, que estamos nas atividades remotas, mas mantendo ainda, apesar de tudo, este vínculo afetivo educativo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse momento e partilhar dessa nova configuração, virtual, de estarmos presentes na casa de cada um e de cada uma, apesar da distância em que nós nos encontramos. Um caloroso abraço. Obrigado, Juliano. É uma alegria poder estar com você novamente, Juliano já esteve em uma outra participação, num outro momento. Eu queria quebrar um pouco o protocolo. Está nos acompanhando, acho que o Juliano percebeu, a professora Isabel Petraglia,
professora Isabel é uma pesquisadora, talvez a mais competente pesquisadora sobre o pensamento de Edgar Morin. Esteve na minha banca de mestrado, né? E é certamente uma admiradora, estudiosa também do pensamento de Paulo Freire. Eu tenho constatado, a professora Isabel pode comprovar, pelo conhecimento rico que tem, que Edgar Morin ele tem bebido também na fonte preciosa do pensamento freiriano. Há muitos elementos no pensamento da complexidade de Edgar Morin que aparecem, né, que são antecedidos na construção teórica do Paulo Freire. Eu acho que essa é uma questão bastante interessante. Eu queria começar abrindo um pouco essa discussão com um tema que gerou uma certa, eu diria assim, uma certa mobilização, uma dificuldade, né, um debate, que era justamente no contexto um pouco antes da pandemia, ainda no ano passado, né, meados do ano passado, se estendendo para o início desse ano, os questionamentos feitos pelo Ministério da Educação, sob a liderança do Weintraub, em relação à permanência do nome Paulo Freire, do legado do educador, como a referência, como a grande marca da educação brasileira. Então, houve toda uma movimentação de alguns setores, eu não gosto de dizer conservadores, né? Porque, na verdade, são setores que não conservam, que destroem, mas que queriam tirar Paulo Freire como o grande ícone, o grande patrono da educação no Brasil. Parece que esse tema está superado, mas eu queria ouvir da Anita como é que a Anita lê esse movimento que tentou apagar, né, de forma absurda, essa referência que é Paulo Freire na educação do Brasil. Eu queria abrir com esse tema de forma mais geral e depois a gente vai para questões mais locais, né? Anita, a palavra é sua. Olha, já faz alguns anos que, bem da verdade, desde que da queda da Dilma, desde a destituição injusta da presidente Dilma Rousseff, que foi a pessoa que assinou o decreto-lei criando o nome de Paulo como o patrono da educação brasileira, que alguns participantes da escola sem partido vêm fustigando essa questão. Em 2019, já entrou no Congresso Nacional, entrou no Senado, uma proposta de uma deputada do Paraná pedindo que tirassem o nome de Paulo Freire como patrono, ou que ele não era digno disso. Luiz Arandina, eu e alguns outros, muitos outros, aqui em São Paulo, nos organizamos e fizemos algumas injunções e audiências públicas em Brasília, em São Paulo, em alguns lugares, para que não pudesse ser tirado, para que não fosse tirado o nome de Paulo, não é? E com isso nós conseguimos. A votação foi expressiva e eles não conseguiram. E tinha um deputado, de onde ele é, meu Deus, do Piauí, que hoje ele é ministro aí, ligado a alguma coisa. Puxa vida, esqueci o nome dele. Que agora ele sossegou, ele era o mais implicante com o Paulo, era o que implicava mesmo, implicava de uma maneira assim, incrível. Ele aí cresceu, foi para outro posto maior, não está mais ligando, Paulo Freire não é mais nada para ele.
Agora, o Weintraub, quando entrou, com aquela energia negativa que o próprio corpo dele tem, aquela cara. Olha aí, Márcio Campos é um grande amigo meu. O prazer de ter esse tio cheio de boniteza por aí. Boniteza, ele e a mulher. Boniteza é porque eu estou organizando agora um livro sobre a leitura de mundo da palavra boniteza em Paulo Freire, e ele foi um dos que escreveu. Nós estamos pensando que vai ser um livro muito bonito, né, Márcio? Que vai começar a programação dos 100 anos de Paulo, que eu estou organizando, porque tem muitas organizações. Mas, enfim, o Weintraub começou querendo destruir um pequeno monumento, uma coisa muito simples, um muro em forma de curva, e que o artista de Brasília colocou pastilhas, e em cada pastilha estava assinado o nome de um alfabetizando. É uma coisa, e que formava, você via a nuance, o rosto de Paulo. Uma coisa muito significativa, muito emblemática. E derruba, e não derruba, e derruba, e não derruba, e findou ele cuidando mais dos interesses deles, de fugir do país com passaporte que nem podia ter, e esqueceu de derrubar o muro. Cuidou mais de se safar das punições que ele devia ter tido antes de deixar o Brasil. Mas ele foi, e com o endosso do governo federal, ainda está numa situação muito privilegiada nos Estados Unidos. Hoje, eu não estou vendo mais decisões assim de irem contra Paulo. Desde que o presidente chamou Paulo de energúmeno, que foi uma coisa avassaladora, então deu piadas e deu margem a críticas pavorosas sobre o emprego das palavras, que ele não sabe o que é, e aí, de repente, ele pegou, achou bonito isso e empregou para Paulo. Né? Então, eu acho que está num momento de stand-by. Pode ser que isso ainda volte, possivelmente volte. Ele agora está em lua de mel, dizendo que vai superar Lula no Nordeste e que todas as coisas estão andando para a sua reeleição. Então, ele está esquecendo um pouco essa questão de Paulo. Queira Deus não volte a profanar o nome de Paulo. Exatamente, né? A nossa luta. Eu tenho defendido, Nita, que as eleições municipais, elas jogam um peso muito grande no fortalecimento ou não da nossa democracia. Esses atentados, esses ataques, aquilo que nós construímos enquanto povo, né? Paulo Freire e sua obra é um patrimônio para a população, para o povo brasileiro, para a nossa identidade, né? E a forma que esse governo tratou e tem tratado Paulo Freire é algo inaceitável. Por isso que nós precisamos agora, nesse momento, fortalecer localmente a nossa democracia, essa leitura comprometida com uma educação para a emancipação e para a liberdade. Mas eu vou passar a palavra ao professor Juliano. Esse mesmo tema, Juliano, que você também acompanhou, inclusive no Instituto Federal, a Anita faz menção àquele movimento Escola Sem Partido. Como é que você leu tudo isso? Você que é um estudioso de Paulo Freire, né? A palavra é sua. Bem, quando a professora Anita retomou um pouco a questão das críticas, né, do reacionarismo contra Paulo Freire, eu me lembrei
de um momento quando eu estava iniciando meu mestrado, lá em 2007, que estava na metade do mestrado, 2007 e 2008, a revista Veja lançou uma edição inteira com a capa intitulada O Ensino no Brasil, né? Fazendo uma edição inteira, isso no ano de 2008 ainda, né? Dedicada a uma crítica ao esquerdismo na educação brasileira. E lembro-me que, à época, havia fizeram uma pesquisa sobre a opinião dos professores no que se refere a quem eles achavam a grande referencial para a educação. Em primeiro lugar, massivamente, né, os professores lembravam de Paulo Freire, em segundo lugar, Che Guevara, e em terceiro lugar, Einstein, né? E o editor, né, fazendo uma crítica, onde já se viu comparar Paulo Freire, um educador retrógrado como ele, com Einstein, né, o maior gênio da humanidade, né? Então, um artigo de má fé, escandalosamente preconceituoso, né? Que iniciou, eu acho, esse pontapé da sem-vergonhice midiática contra Paulo Freire, né? E lembro que, à época, a senhora escreveu uma dura e contundente carta crítica à revista, se posicionando, né, contra esse teor escandaloso da revista, né? Então, a arquitetura reacionária contra a figura de Paulo Freire já iniciou há muito mais de uma década, né? Por quê? Porque perceberam o quanto o pensamento freiriano ainda é significativo e é vigoroso para a nossa época, né? Apesar ainda de nós ainda não termos conseguido traduzi-lo, reinventá-lo à altura do nosso tempo, né? É uma tarefa nossa de educadores e educadoras sempre tentar compreender a essência do seu pensamento para ressignificá-lo diante das nossas práticas. É incontestável que há experiências belíssimas e inspiradas nesse querido educador. No entanto, me parece que o espírito do nosso tempo ainda não possibilitou esse contágio, né? Portanto, há 15 dias atrás, né, nós tivemos mais uma vitória, se for para retomar a questão da escola sem partido, né, em que o STF decidiu definitivamente sobre a inconstitucionalidade desse projeto e o seu autor, o advogado Miguel Najib, parece que levantou a bandeira branca, desistindo da ideia. Como a Anita colocou muito bem, a gente sabe que essa tática pode ser um recuo para um avanço posterior. A gente nunca pode baixar a guarda para esse pessoal, porque os donos do poder, a classe dominante, nunca desiste de atacar os nossos símbolos. E Paulo é, sim, o grande símbolo da educação no século XX, e oxalá continuaremos revigorando o seu simbolismo e a sua atualidade no século XXI. Muito bem, Juliano, bem lembrado, né? Quer dizer, essa é uma luta que não terminou ainda, mesmo porque o bolsonarismo e tudo de atraso, né, que esse governo representa, continua aí em voga, né? O Bolsonaro não caiu e há uma expectativa terrível, né, assombrosa, de um fortalecimento, né? Apesar dele ter abandonado, de uma certa maneira e momentaneamente, esses temas, né? Mas eu queria trazer a discussão mais do cotidiano, mas antes fazer uma menção. Eu fiz uma live há 2 semanas atrás, tive o prazer de dialogar com o Leonardo Boff, e o Boff colocava
que o pensamento de Paulo Freire é uma das referências básicas, né, fundamentais, está como um fundamento para a teologia da libertação. Eu acho que essa é uma referência importante, porque pouco a gente lê sobre essa relação da produção de Paulo Freire com o pensamento teológico, quer dizer, é um pensamento que avança para além da sala de aula, da educação, talvez no sentido mais restrito, né? Como a gente. Então, ele tem uma concepção de educação larga, né? E é nessa linha que eu queria colocar o tema. Nós vivemos hoje uma crise em todos os sentidos, e entre tantas crises que o Brasil vive, é o não reconhecimento da cidadania. Então, recentemente, nós tivemos um desembargador que dizia, né, para um guarda municipal em Santos, né, que ele era o desembargador, que estava acima de qualquer outro cidadão, né? E a gente sabe que o trabalho pedagógico, educativo de Paulo Freire tem essa dimensão do despertar à humanidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental, não é? Mas também de abrir para a dimensão da cidadania. Então, a minha questão, pensando no município, na implementação de uma escola antenada, alinhada, atenta a essa visão freiriana de educação, né? Quais são os caminhos e como a gente pensa esses elementos, uma educação humanizadora, emancipadora e que também abre para a cidadania? Não sei se o tema é complexo, mas eu sei que a Anita tem uma competência, e o Juliano também, para a gente trazer como pensar essa educação hoje. Quais seriam os caminhos para essa educação que humaniza e que forma para a cidadania política, que é o que nos falta, talvez. Anita, queria te ouvir. O que falta, não é? Por parte dos governos federais, em geral, faltou vontade política, exatamente porque o pensamento de Paulo é um pensamento atrelado à política. Paulo dizia nos últimos tempos, ele dizia, eu não sei se eu sou um educador político ou se eu sou um político educador, né? Ele dizia, eu acho que eu sou um político educador. Então, isso é a condição, a coisa maior dele para a sua rejeição, para a rejeição do pensamento dele. A gente conhece no Brasil alguns estados que têm, ou alguns municípios que têm educação mais próxima daquilo que Paulo pensou como sendo o caminho viável para a libertação, né, e para a cidadania. Até quando eu falei agora libertação, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: o livro de Paulo I é Educação como Prática para a Liberdade. O título que Paulo tinha dado e que ele queria era Educação como Prática para a Libertação, porque a libertação implica numa ação muito maior, mais dinâmica, objetivamente voltada para os sujeitos históricos, os sujeitos do nosso país, homens e mulheres, que querem marchar para uma justiça social, uma equidade maior entre os deveres e os direitos que são tão não são diferentes, são antagônicos entre as classes sociais. O que é uma classe social, como dizem agora, da Casa Grande, tem como direito e como dever, não tem nada, deveres eles quase não têm. E as classes subordinadas da senzala. Então, essa questão, eu acho que é fundamental a gente pensar. Tem
como se diz, um vale separando essas duas possibilidades. Então, a gente quer que tenha cada vez mais uma proximidade entre aquilo que deve ser feito, que pode ser feito e que forma cidadãos. Não cidadãos, como se dizia há pouco tempo, de primeira categoria e de terceira categoria. Terceira categoria não era cidadão. Eram pessoas que viviam totalmente à margem do processo histórico e da conquista do país. Quer dizer, nos tempos de Fernando Henrique Cardoso, quando ele fazia o planejamento econômico do país, tirava fora 40 milhões de pessoas. Então, é essa massa que continua até hoje aí, totalmente desprezada, desqualificada, sofrendo todas as agruras da vida. Não é? 40 milhões de pessoas, gente. Isso era muita coisa, num país que não tinha ainda esses 250 milhões de pessoas, em torno de 200 milhões. Então, o meu orçamento para ter esgoto, para ter asfalto, para ter ponte, para ter escola, para ter hospital, isso e aquilo é somente para esses 60%. 40% a gente joga fora. Não é? Tem sido assim. E eu acho que isso é uma luta, que é a luta pela libertação, é a luta para que essas pessoas sejam juntadas a nós, que já somos hoje privilegiados na classe média. Não é? Eu, às vezes, digo, eu estou privilegiada, eu estou na minha casa, posso não sair, eu tenho comida, eu tenho remédio, eu estou aqui me preservando para não pegar a coronavírus, e eu me sinto como uma pessoa privilegiada. Não é? Eu tenho água mineral, e o povo, o que tem? E o povo, o que tem? Eu vou dizer mais uma coisa muito pequena para vocês, que quando eu visitei a Fiocruz, antes de começar a conferência, a pessoa lá que tinha me convidado disse assim, eu vou lhe mostrar aqui o nosso campus, que é muito maior do que a gente pensa. E nos fundos, lá embaixo, onde tem a fábrica dos remédios e das vacinas, você está a 10, 15 metros de um córrego imundo que passa o esgoto, que passa tudo, onde as crianças andam, por onde as crianças andam e pisam e forçam a cerca e entram dentro da área da Fiocruz. Né? Eles já fizeram acordos para que todo o pessoal da favela tem direito de entrar, mas por uma porta que eles fizeram mais adiante, eles entram, eles têm aula de ginástica, tem esporte, tem algum acompanhamento no ensino, alguma coisa. Mas, juro, gente, é uma coisa impensável, horrorizante de ver que pessoas que estão ali, lado a lado, entrando no primeiro mundo mais desenvolvido, que é a Fiocruz, um instituto que nos orgulha enquanto brasileiros, e, ao mesmo lado, crianças que não vão à escola, não têm o que comer e vivem no esgoto. Rita, muito bom. Esse conceito de libertação é um conceito caro, né, no pensamento freiriano e no pensamento latino-americano. Né? Eu fiquei lembrando, vou passar para o Juliano, mas naquela expressão que Paulo Freire dizia, né? Então, a libertação no sentido, inclusive, de tirar o opressor de dentro de nós, né? Essa mentalidade que vai reproduzindo essa lógica de opressão e de exclusão. Juliana, eu queria ouvir de você o mesmo tema
do impacto, né, desse pensamento para pensarmos a educação e o que nos impede, né? A Anita colocou alguns elementos importantes, mas queria ouvir também de você. Bem, Adelino, quando você coloca essa questão, eu fico me colocando no seu lugar, né? Oxalá você consiga se eleger, né? E ter nas mãos essa responsabilidade de gerir a vida das pessoas da cidade de Piracicaba. E eu acho que um dos grandes compromissos como político educador, ou educador político, no sentido em que a Anita coloca aqui, é pensar com cuidado a formação dos professores, né? Aqui nós tivemos uma comentarista, deixa eu ver se eu lembro o nome, a Kellen Zaparoli, se não me engano, ela falou um pouco sobre o cuidado da formação dos professores, que é um dos temas da minha tese e do meu livro também, né? Eu destacaria justamente esse quesito, né? De pensar uma formação de professores para além do que fazer técnico. Daí que é importante, sim, que cada professor e cada professora da cidade se aceite como alguém que, ao educar, faz política, ou tenha consciência do seu papel político por meio da educação. E eu acho que um dos primeiros desafios nesse sentido é fazer muitos professores desconstruir certas noções errôneas do que é política para Paulo Freire. É triste, mas muitos professores e professoras ainda na atualidade associam política com a politicagem, né? Política com a manipulação eleitoreira, né? Devido à debilidade da formação que nós temos na formação docente hoje em dia. E daí que há muitos preconceitos. Não, eu quero pensar formalmente a minha especificidade curricular e não considero a globalidade dos problemas que estão em volta da escola e do município, quiçá do Brasil. Então, nesse sentido, Paulo Freire, lá nas Cartas a Cristina, vai ter uma frase bem forte, né? Como que pode um professor teleguiado ser capaz de desenvolver a autonomia das pessoas? Né? Os professores estão no olho do furacão da formação da cidadania, da formação da autonomia de crianças e jovens que são o futuro da cidade. Nesse sentido, nós, enquanto professores da educação básica, temos essa responsabilidade de formar uma consciência cidadã, de formar jovens capazes de se posicionar criticamente na sociedade, de participar das decisões públicas. Então, eu acho que nesse sentido, né, o tema da liberdade, que a Anita retoma aqui, e o tema da autonomia são fundamentais para nós colocarmos em pauta como primeiro itens da nossa lista, no sentido de formar professores, para além dessa compreensão técnica. E essa aprovação do Fundeb, né, permanente, né, significa para nós, por um lado, investimento para qualificar escolas, para qualificar materiais, mas, acima de tudo, esse investimento também tem que ser canalizado e bem gerido no sentido de despertar a autonomia dos professores. Não, tentar superar essa dependência de materiais didáticos prontos, pré-fabricados, ou dependência da tecnologia, e no sentido de possibilitar essa convivência mais autônoma. É uma pequena intuição que me veio à mente quando você me provocou nesse quesito. Juliano, eu concordo plenamente, eu entendo que a educação ela tem um caráter
ela passa por uma questão estrutural. Nós precisamos de biblioteca, de sala de aula, de todo o material. Nós precisamos, fundamentalmente, do corpo, né, de educadores, aí não só os professores, mas todos os servidores da educação, com essa condição de preparo, né, inclusive de tempo. E esse preparo, que é o tempo de formação, tempo de organização de aula, de dinâmica de relacionamento. Eu acho que a educação não se restringe à dinâmica do professor, a relação professor-aluno, ela extrapola, né, quando a gente pensa a complexidade de um espaço escolar. Eu tenho defendido que a escola ela precisa ter esse caráter interdisciplinar, a presença do pedagogo, do psicólogo, do assistente social, em todas as unidades escolares. E, além disso, essa relação com o estudante. O estudante que é o sujeito fundamental de todo o processo, né? Eu vou passar para a Anita, porque acho que o Juliano, Anita, trouxe temas tão importantes. Queria ouvir um pouco você comentando esse olhar que ele traz sobre essa visão de Paulo Freire da educação, do desafio de se construir essa relação que você começou a colocar do político educador e da educação política, né? Eu vou pedir licença a vocês para falar uma coisa aí sobre formação do educador. Para Paulo, foi uma questão fundamental a formação do educador. Infelizmente, na segunda edição do meu livro, que é a história, uma biografia que eu escrevi sobre Paulo, essa aí mesmo, é enorme. Na segunda edição, é isso aí. Foi tirado, porque elas achavam que era muito repetitivo, que não era muito importante. E eu dei tendo que permitir, porque eles disseram que extrapolava o número de páginas que a editora poderia publicar. Pois bem, mas lá é a questão da atuação de Paulo no SESI. Quando Paulo vai para o SESI Pernambuco, e que fica no Departamento de Educação, ele fazia reunião com as professoras e assistentes sociais, vocês falaram aí. Era a coisa primeira que Paulo dizia, nós precisamos de assistentes sociais, por causa das condições miseráveis que viviam aqueles cesianos, como eles chamavam. Pois bem, e cada mês tinha um tema para a formação dos professores. Cada vez tinha a punição, o castigo na escola, a higiene do corpo, o respeito com o mais velho, o dever com o pai e com a mãe, e assim sucessivamente se ia mudando de temas, mas sempre norteados para uma formação docente ética e estética, não é? Quer dizer, formando um caminho para uma cidadania mais verdadeira e mais autêntica. Isso foi sempre uma preocupação de Paulo. E quando ele foi convidado por Erundina para ser o secretário do município, secretário de Educação do município de São Paulo, uma das primeiras coisas que ele fez foi convidar professores das universidades, da PUC de São Paulo, da PUC de Campinas, da Unicamp e da USP para fazerem orientações pedagógicas, orientações didáticas, orientações epistemológicas para o grupo dos professores da rede, e que já eram, em grande parte, mestrados, já tinham um mestrado. E foi um desafio muito grande, foi uma coisa que
que as professoras adoraram. Não tinha aquela coisa de vir um curso, o professor vem e repete aquilo tudo. Não, eles levavam os seus problemas e lá eram discutidos. Até está entre nós aí, de vez em quando aparece o nome dele, o Márcio Campos, que era professor na Unicamp e que fez parte desse projeto de matemática, de matemática e de física, se não me engano, de antropologia e muita coisa. Então, esse foi a formação do educador. Nós não podemos fazer formação de crianças com professores incompetentes, com professor... Olha, Márcia escreveu uma opção de coisas. Olha aí, ela está dizendo que trabalhou. Márcia também está querendo dizer alguma coisa, mas sai sempre o nome dele. A Isabel Petralha está dizendo que trabalhou com o Paulo na Secretaria de Educação de São Paulo. É isso, quer dizer, Márcio, usei muito esse excepcional livro de Nita São Paulo, recentemente escrevendo um artigo. Olha aí, eu fazendo minha propaganda. Leituras do Mundo por Veredas e Temporalidades, com Paulo Freire. É impossível conceber a alfabetização como leitura da palavra sem admitir que ela é necessariamente precedida de uma leitura do mundo. Paulo Freire. Aí está uma parte que eu comecei a ler, não sabia onde ele ia chegar. Mas valeu, Márcio, valeu, eu gostei. Inclusive, fazendo uma parte, eu ganhei prêmio Jabuti com esse livro. E num ano em que um presidente da República do Brasil concorreu, e ele não ficou classificado. Ele é conhecido por 3 letrinhas. Pois é isso. A questão da formação docente, da formação do professor dizer, olha, eu não sei isso, eu não sei. Que tal a gente procurar junto? Vamos procurar juntos isso? Vamos discutir juntos, vamos ver qual é a dificuldade. Essa era a proposta de Paulo. Porque tinha gente que perguntava as coisas mais estapafúrdias do mundo, assim, para Paulo em conversa. Aí Paulo dizia, eu não sei. Mas o senhor, professor Paulo Freire, não sabe isso? Quer dizer, coisas que podiam ser de Umbanda, de religiões da Índia ou de alguma coisa. E Paulo, eu não sei tudo. Paulo sempre dizia, eu não sei tudo, eu sei algumas coisas. Eu sei algumas coisas. E privilegio e conhecendo mais e incentivando as pessoas a conhecerem essas coisas e outras coisas, irem me recriando e não me repetindo. Quer dizer, essa era a crença de Paulo, né? Aliás, esse é o caminho da filosofia, inclusive, né? Admitir os limites do conhecimento para poder galgar e construir um conhecimento, sempre nessa perspectiva da construção coletiva, né, social. Eu estou ouvindo aqui, estou muito, eu diria assim, muito contente, né, com esse diálogo, porque eu diria assim, né, numa realidade local, nós estamos aqui debatendo também a cidade de Piracicaba, né, uma realidade local, esses são temas importantes, porque vão nos dando uma direção, né? Ou vão nos dando o sul, como o Márcio colocou outro dia numa outra live, né? Na expressão sulear. Essa perspectiva de pensar uma educação a partir até dessas expressões, né? Da boniteza, da estética, da ética, né? A professora Isabel vai trazendo o tema planetário, então uma educação também alinhada, né, atenta às questões ambientais, às questões dos direitos humanos. Então, eu fico esses temas, né, ou essas palavras que são geradoras,
emancipação, libertação, boniteza, que vai se contrastando a esse outro projeto, né, infeliz, que fala de uma educação militarizada. Então, desde o ano passado, começou um movimento que é uma loucura, né? Vamos construir escolas militares, né? Eu queria ouvir um pouco da Anita, esse olhar da educação, eu ouvi num outro encontro, que é essa educação que envolve toda a humanidade para Paulo Freire. E o quanto isso deve ter sido um processo de entrega, inclusive, para ele, né? A partir dessas palavras, emancipação, boniteza, a senhora usou a expressão ética, né? Estética, como essa educação ela se coloca numa linha totalmente divergente com essa proposta militarizante que muitos têm comprado, né? Hoje a gente ouve esse debate, olha, vamos construir escolas militares. O quanto essa visão da escola militar é um equívoco em relação a essa leitura freiriana. Essas escolas militares, cívico-militares, feito para alunos desde a escola fundamental, isso é uma aberração, porque o preceito maior deles é a disciplina, a obediência e a repetição. Então, isso já é antagônico do que deve ser uma escola, e, sobretudo, com a escola que Paulo sonhou. Um aluno da escola militar, ele tem dado aos seus pais, sobretudo em áreas periféricas, em áreas mais pobres, tem dado uma satisfação enorme para os pais. Quer dizer, meu filho era bagunceiro, agora não é mais. Eu não sou chamado na escola para dizer que ele está fazendo isso e que não faz a lição e que ele foge da escola. Não, está todo mundo lá, disciplinado, batendo continência e fazendo fila, em silêncio, obedecendo e decorando alguns conteúdos mínimos necessários para a sobrevivência na sociedade. Agora, essa vai ser mais uma deformação, porque nós estamos sendo, a mentalidade do brasileiro está sendo totalmente deformada, não é? Quer dizer, como é que se pode imaginar que um homem como esse que está aí na direção do país tenha 30% de adeptos fanáticos, quando ele não trabalha para o bem, para o humanismo, para o bem-estar, para a alegria das pessoas. Ele trabalha para a censura, para o castigo, para a punição, para a tortura e, quiçá, até a morte. É isso que a gente está vendo a todo momento. É esse caminho. E se você pega a sociedade como um todo, que está aí sendo obrigada a seguir os caminhos que os adeptos, os bolsonaristas querem. Eu recebi a semana passada uma carta de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, pedindo para assinar uma carta de apoio ao arcebispo, arcebispo, eu acho, o bispo da cidade, que estava sendo perseguido, recebia ameaças de morte, que tinha assinado aquela carta dos bispos do Brasil para o Papa Francisco. Então, vocês vejam, quer dizer, estão nos forçando por todos os lados, nós adultos. E se você forma mais essas crianças com essa concepção militar, possivelmente vão seguir a mesma ideologia, os mesmos preceitos de desvalor, de corrupção que a gente está vendo aí no Poder Federal. Não é? Quer dizer, não há chance de a gente ter uma juventude sadia,
uma juventude criativa, curiosa, porque numa escola dessa você não pode perguntar. E onde fica a curiosidade, que é o motor do saber? Onde fica a curiosidade? Então, eu vejo como uma coisa catastrófica no Brasil, e que está aumentando, e eles querem aumentar mais e mais. Juliano, eu queria ouvir você também comentando o mesmo tema, a questão das escolas militares, um modelo de educação que vai numa direção contrária a tudo aquilo que Paulo Freire propõe. Bem, Adelino, quando você colocou esse tema, eu já me lembrei da crítica que Paulo Freire faz na própria Pedagogia do Oprimido, cunhando o termo educação bancária, né? A educação militarizante é o estereótipo por excelência da educação bancária, em que se depositam conhecimentos na cabeça dos educandos, como se fosse o depósito do dinheiro no banco. Como Queiroz e comportamentos, deixa eu interromper. Como Queiroz depositou 89 mil reais no banco, na conta da senhora primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Vamos falar bem alto, porque a gente quer saber da onde que veio esse dinheiro. Então, o Paulo Freire, já na década de 60, intuiu, né, essas maracutaias do depósito no banco, como se o conhecimento fosse depositado na cabeça das pessoas. E, contra isso, ele sugeriu a famosa educação problematizadora, né? Em que você não é o dono do conhecimento, você não é o dono do saber, mas por meio do diálogo se estabelece uma relação de horizontalidade entre educador e educando. Outra questão que me veio à mente, quando você colocou a questão da volta à grande disciplina, né? Paulo Freire sempre deixou claro que liberdade não implica licenciosidade, e autoridade é diferente de autoritarismo, né? Então, a questão da liberdade, da licenciosidade, ele narra um episódio de uma vizinha que chegou na casa dele quando ele era criança com um pintinho. Não sei se a senhora lembra dessa história, né, professora Anita? Em que a criança licenciosamente agarra o pintinho pelo pescoço e diz: se alguém falar alguma coisa, eu mato, né? Ele disse que esse fato o marcou tanto na sua infância que, se um dia ele tivesse um filho, jamais teria essa educação. Então, Paulo Freire é contundentemente contra toda e qualquer forma de licenciosidade, fazer o que você quer. Então, esse pessoal que montou fake news na época da eleição, atribuindo a má qualidade da educação nas escolas, que aluno bate em professor e que é culpa de Paulo Freire, é uma grande farsa, é uma grande mentira de gente que nunca leu sequer uma linha do que Paulo Freire escreveu. Em segundo lugar, Paulo Freire é a favor da autoridade. O que significa a palavra autoridade? Auctoritas. Que você seja respeitado pelo que você é, não simbolicamente pela posição que você ocupa como professor. Então, o respeito deve emanar da autonomia que o professor tem na relação que ele estabelece autônoma com os seus educandos, não pelo medo, não pela imposição, não pela castração da criatividade e da curiosidade, como a professora Anita colocou muito bem aqui. Então, acho que nesse sentido, falta ler Paulo Freire, as pessoas não conhecem o que ele escreveu, sequer entenderam, se ousaram ler. E outra crítica, né, que a gente tem que fazer é o grande desserviço que esse pessoal discípulo do Olavo de Carvalho está fazendo nas redes sociais com esse site Brasil Paralelo, que eu chamo de Brasil Lero Lero, que não passa de uma grande propaganda de difamação
de fake news sobre quem foi e o que escreveu Paulo Freire. Deixo aqui a minha profunda indignação contra esse grande baú de mentiras que está nas redes sociais e que cobra das pessoas R$10 para que elas se cadastrem no site para vomitar fake news, mentiras, né? E convido as pessoas para que leiam cada vez mais o que Paulo Freire escreveu e tentem compreender do sentido e o simbolismo real das suas palavras. Obrigado, Juliano, importante, não é? Eu queria colocar um tema que apareceu aqui. Olha, nós estamos com um público muito qualificado, né? Todas as pessoas que vão ali se pronunciando, né? Mas apareceu uma questão colocada pela professora Maria Luísa Guedes, a Malu. A professora Maria Luísa, professora por muitos anos da PUC de São Paulo, né? E uma grande amiga, trabalhamos juntos em alguns, eu diria assim, né? Num grande grupo de pesquisa, e ela coloca a questão de como articular essa visão mais filosófica de formação cidadã e política com a formação tecnológica. Esse é um problema ou é um desafio que nós temos no Instituto Federal, por exemplo, Nita. Tanto eu quanto o Juliano, que trabalhamos no Instituto, temos essa perspectiva da formação cidadã, equacionada também ao preparo técnico, né, à vida profissional. Há uma incompatibilidade de pensar uma formação crítica, política e cidadã com uma formação também tecnológica e pensando na questão do trabalho. Nita, como é que você lê, na sua experiência, nas suas leituras de Freire, essa relação? Paulo dizia sempre, a formação técnica tem que ser uma formação boa, se nós estamos formando mão de obra para a construção do país. Então, tem que ser uma escola muito boa. Mas sem a educação para o ser, para o sujeito, como agente da libertação do país, não se dá o trabalho na medida da necessidade. Então, não podia, Paulo disse, nós não podemos abandonar a formação ética de maneira nenhuma, a formação ética. E vocês que estão com formação, às vezes, de alguns trabalhos, têm que pensar também na formação estética. O Paulo dizia, ética e estética andam de mãos dadas. A gente tem que pensar nisso. O sujeito é formado para viver a boniteza da vida. Paulo dizia, a vida é muito bonita. A gente tem que valorizar a vida. E é através da filosofia, é através da história, é através da sociologia que os alunos, que nós todos podemos perceber esse lado da superestrutura tão fundamental ou mais fundamental do que a infraestrutura com a formação da mão de obra. Juliano, ele vai voltar à tela. Deixa. O Vanderlei já vai voltar. Juliano, esse mesmo tema, porque é um tema, inclusive, cotidiano no Instituto Federal, né? A relação entre a formação cidadã e, ao mesmo tempo, os desafios de uma formação técnica para o mundo do trabalho. Bem, Adelino, eu acho que, nesse sentido, Paulo Freire sempre foi alguém que esteve à frente do seu tempo. As próprias primeiras experiências de alfabetização em Angicos
demonstraram a grande capacidade de Freire estar sintonizado ao que havia de mais avançado em tecnologia na sua época, no que se refere aos projetores, aos diafilmes, né? Então, ele conseguiu captar tecnicamente certos dispositivos capazes de embelezar ou tornar esteticamente o ato educativo ou a ação educativa ética, política e epistemológica, né? Como ninguém, ele conseguiu unir essas 4 dimensões da ação educativa, ética, estética, epistemologia e política, em torno do que havia de mais avançado na tecnologia daquele tempo. Hoje, nós estamos... Eu acho que Paulo Freire ficaria fascinado com essa capacidade que nós temos de nos comunicar instantaneamente em qualquer lugar do mundo, né? O Paulo Freire, enquanto um dos grandes teóricos da comunicação, do diálogo, eu acho que ficaria totalmente fascinado com isso que nós estamos fazendo agora. E com certeza ele já teria alguns lampejos sobre círculos culturais virtuais, né? Os círculos de cultura virtuais, né? Porque ele era um vulcão de ideias, uma capacidade enorme de certas intuições e querer se aproveitar do que havia de mais avançado e progressivo no sentido cultural para tornar isso relevante para a humanização, né, para o ser mais humano. Nesse sentido, eu acho que nós chegamos um pouco atrasado no sentido das tecnologias, porque o reacionarismo se aproveitou das redes sociais para propagação de fake news, para manipulação das pessoas. E daí que a nossa grande tarefa, diante do mundo tecnológico e das redes sociais, principalmente da esfera virtual, é ocuparmos essa esfera e propagarmos a verdade, né? Superarmos essa difamação, essa fábrica de fake news e tornar as redes sociais como um grande círculo de cultura virtual, de problematização dos nossos problemas, né? Uma grande esfera pública de reflexão coletiva. E daí sim que a nossa tarefa política e educativa, ou educativa e política, seja ampliar isso que nós estamos fazendo agora. Nos arriscarmos, aquilo que Paulo Freire sempre disse, né? Assumir o risco, nos abrirmos às possibilidades novas. E a partir do momento em que nós nos arriscarmos, refletirmos sobre esta prática, né? Aproveitarmos certas experiências que são relevantes para torná-las frutíferas e sempre mais possibilitar o ser mais humano. Bonito, né? Bonito tudo isso, viu? Eu tenho escrito e escrevi durante algum tempo muita coisa sobre educação, e essa leitura de que a educação ela tenha esse caráter, né, de deixar aflorar, dar condições para que aflore, na linha do que o Juliano colocou, as potencialidades humanas, né? E são potencialidades também no nível da técnica, do fazer, né? Mas a Anita nos chama a atenção, sobretudo, para essas potencialidades no âmbito do ser, né? Da constituição da pessoa. Eu acho que esse é um diálogo central, porque a educação ela tem que ser capaz de nos dar condições, né? Sem nenhum tipo de rótulo, de enquadramento, mas que a nossa humanidade, as nossas potências, elas, de fato, se tornem efetivas. E o Juliano falando, Nita, eu fiquei lembrando do grande legado da tradição cristã, e eu sei que Paulo Freire ele bebe na fonte também da civilização cristã, sobretudo, né? Que entende que a verdade
ela é profundamente libertadora. Quando nós pensamos as redes de fake news, né, a rede de ódio, tudo isso que tem destruído o Brasil, né, destruído as democracias, né, o prejuízo para a democracia na América do Norte, prejuízo na Europa, mas há uma visão de que a verdade ela é capaz, e a verdade é a beleza, a verdade é essa vida que pulsa, né? Eu queria colocar nessa linha de reflexão um tema, fazendo sempre um antagonismo, né? O presidente Bolsonaro, numa declaração, me informou, eu não ouvi o Bolsonaro, mas quem traz essa informação é o Chico Whittaker. O Chico Whittaker disse que o Bolsonaro, não é uma frase bem própria dele mesmo, né? Que ele disse que foi educado para matar. Ele aprendeu a matar, né? E aí nós temos o Paulo Freire que nos propõe uma educação para amar, né? Eu queria ouvir, e aqui de maneira livre, da Anita, essas experiências que a Anita traz com Paulo Freire, que revelam essa educação para o amor, essa educação que forma. Queria pedir, Anita, que você entrasse aí um pouco nessa intimidade que você traz com Freire e nos ilustrasse como é que nós alcançamos essa educação para o amor, né? Se contrapondo a essa lógica de uma educação para o ódio, para a morte. Vejam o seguinte, Paulo nasceu filho de um tenente, ele ainda era tenente, depois é que vai ser capitão, da Polícia Militar de Pernambuco. Ele era do Exército Sargento no Rio Grande do Norte, e o governador de Pernambuco, querendo montar uma polícia militar, então ele disse, serão promovidos todos aqueles que já vierem de formação do Exército. Mas, por incrível que pareça, o pai dele era espírita, ele praticava o espiritismo. E a mãe dele era uma pessoa de uma doçura, eu conhecia a mãe dele, uma pessoa de uma doçura, de uma mansidão, uma coisa incrível. E os dois educaram a família, os 4 filhos, dentro desse desejo de viver as coisas bonitas e belas da vida com responsabilidade. Então, Paulo foi educado para amar. Eu acho que era a coisa que Paulo mais fazia na vida dele, era amar as pessoas, as coisas, amar o que fazia, amar por incentivar outras pessoas a fazerem coisas boas, justas, democráticas, não é? E assim Paulo cresceu. Depois ele entra tardiamente para fazer o ginásio com 17 anos no colégio do meu pai, e ele vai aprender também. O meu pai era um homem boníssimo, boníssimo, conhecido não só no Recife, mas no Nordeste, como um homem capaz de doar, da generosidade que meu pai tinha em trazer para o colégio alunos bolsistas que não podiam pagar. Então, aprendeu com meu pai o sentido da gratidão. Isso foi uma coisa que aflorou dentro de Paulo. E ele sempre foi devoto, vamos dizer assim, da Igreja Católica, que era a religião da mãe, fortemente católica. Então, Paulo se preparou dentro de um espírito de uma família que queria acolher o bom, o humilde, o certo, o comprometimento e etc. Trazer tudo isso para a vida dentro de um clima de extrema amorosidade, né?
todos eles eram muito amigos uns dos outros. Paulo era amigo, sobretudo, do irmão que era... Paulo foi o último, que era acima dele, não é? O irmão mais velho. Nossa, que faltou o nome dele. Eles sempre foram amigos fraternos. E esse irmão dele era sargento do Exército quando houve o golpe de 64. E ele pediu afastamento. Ficou sem poder trabalhar, teve uma vida bastante difícil economicamente, mas ele disse: eu não posso servir a um exército que compreende meu irmão como esse vilão, como esse destruidor da crença católica que trabalha para as coisas piores da vida. Eu não posso continuar. Então, assim, eles foram sempre educados dentro dessa concepção de amor. E Paulo, por natureza, ele já nasceu assim, uma pessoa mansa. Paulo não era capaz... Vocês vejam, Paulo denunciou em sua obra as coisas mais feias que acontecem no mundo. Mais feias, mas numa linguagem contida, numa linguagem rigorosa, mas numa linguagem bonita. Paulo nunca fez esculachos com as coisas, nunca saiu com palavrões e nomes feios e insinuações infelizes, como a gente vê hoje em dia e as autoridades fazendo. Não, Paulo sempre teve um comportamento de honrabilidade, de honestidade, de seriedade e, sobretudo, disso, de amar as pessoas, as coisas, né? Quando Ednei Silvestre pergunta a ele, a gente estava em Nova York, quando ele fez uma última entrevista, disse: como o senhor quer ser conhecido? Aí Paulo: opa, pergunta boa. Eu quero ser conhecido como o homem que amou, não me lembro agora exatamente, mas que amou os mares, os rios, as flores, os pássaros, amou as pessoas, não é? Quer dizer, Paulo era um homem assim, simples, mas ele vai fazer menção aqui ao amor. É isso que era a coisa maior em Paulo. Eu até digo às vezes, Paulo se desgastou tanto no amor, amando tanto as outras pessoas, e às vezes não sendo amado, às vezes tendo que carregar coisas muito pesadas na sua vida, como foi sair do Brasil, ser obrigado a sair do Brasil e viver no exterior. Paulo trouxe isso para ele, sem nunca se laborear. Paulo nunca se laboreou. Eu acho essa uma das... Raramente se faz menção a isso. Paulo dizia assim: eu não posso ter pena de mim mesmo, eu me recuso a ter pena de mim. Então, eu não me lamorio. As coisas acontecem na vida e a gente procura superar, procurando aonde a gente tenha a felicidade, onde a gente tenha isso, onde a gente possa ter a felicidade. E Paulo dizia assim: eu gostaria que nós fôssemos um país onde fosse mais fácil amar. E hoje em dia, com essa difusão do escritório do ódio, com o apedrejamento que esses 4 lá de Brasília fazem, apedrejando a todos nós, é uma coisa de estarrecer. Para mim, é uma coisa de estarrecer. O que eu me acostumei a viver, eu digo, eu sou uma privilegiada.
A minha médica escreveu com a cura de minha filha, disse assim, isso foi uma graça divina que você recebeu, porque ela não acreditava que a Eliane ia ficar boa do câncer, minha filha. E eu digo, eu tive a graça de ter, como pai, como mãe também, mas estou falando de meu pai agora, um homem da qualidade do meu pai. Não é? Eu tive o dom de Deus de receber 2 maridos. Eu fui casada 2 vezes, meus filhos são do primeiro casamento. Então, eu tenho essa... Eu digo, eu fui escolhida por Deus. Outro dia uma pessoa perguntou, menina, mas por que você tem tanta sorte, tudo de bom acontece para você? Eu digo, não é tudo de bom, mas muita coisa de bom. E eu valorizo essas coisas todas que eu tenho recebido. Eu valorizo muito que eu tenha me casado com o Paulo, quando eu pensei que não ia casar mais. Eu já me achava velhos, que eu tinha 52 anos, né? E me caso com o Paulo e vivemos uma história de amor profunda, plena, em todos os aspectos que um homem e uma mulher podem viver juntos. Foi uma coisa realmente uma dádiva de Deus, um presente de Deus para mim. E ter convivido e ter verificado que eu via Paulo desde criança, depois ele ficou esses anos todos no exílio, e 1 ano antes da volta dele, eu vou à Europa com meu primeiro marido, e lá nos encontramos em Genebra, com Paulo e Elza, eu e Raul, e almoçamos juntos. Durante esses 16 anos foi o único encontro. E depois nós nos reencontramos numa situação que contribuiu, não é? Paulo veio para São Paulo, ele não foi para o Recife. Eu vou ser aluna dele outra vez. Então, tudo isso foi uma arquitetura de Deus, né? Para que a gente ficasse junto. Para mim, eu acho que eu fui muito privilegiada. E às vezes eu digo, eu me compadeço das mulheres mal amadas, muito, muito. Eu gostaria que toda mulher se sentisse, eu digo, se sentisse tão bem amada como eu, também não é tão fácil, mas que se sentissem bem amadas. Aí eu proclamo a todos os homens a darem às suas mulheres esse gozo da vida que é se sentir amada. Nita, que maravilha te ouvir, né? Que coisa fantástica. Eu acho que a beleza dessa live, eu já estava pensando nisso, é justamente a oportunidade desse olhar mais intimista. Juliana, eu vou passar a palavra para você, para a gente também te ouvir no sentido dessa relação do amor como um elemento fundamental. Mas eu queria só adiantar que eu tenho trabalhado exatamente isso, né? O Papa Francisco ele tem uma frase, ele diz que a política é a forma mais alta, mais elevada de caridade, de amor, né? E a gente tem reconstruído e recuperado isso, inspirados muito nessa leitura de Freire como educador. Mas, Juliana, a palavra é sua. Olha, eu fiquei sem palavras agora depois dessa declaração antológica da Nita, e, acima de tudo, muito feliz por ter tido a oportunidade de ouvir presencialmente isso e partilhar ao mesmo momento. Quando Paulo Freire fala de amor, né, muitos educadores, às vezes, se referem a Freire a partir da amorosidade. Eu tenho me questionado muitas vezes também sobre o sentido da amorosidade. Porque Freire deixa claro lá no início da Pedagogia da Esperança, este livro
é escrito com amor e raiva, né? Nas cartas a Cristina, ele vai retomar essa questão da raiva, né? Eu não posso amar se não tenho raiva daquilo que me impede de amar, né? Raiva no sentido de indignação, não de rancor, obviamente, que ele se refere. Eu não posso amar algo se eu não compreendo a estrutura que me torna desamoroso ou que impede que o meu amor se manifeste ao mundo. E nesse sentido, né, a pedagogia da indignação, ela se arvora contra todas as forças reacionárias, ressentidas, odiantes, que impedem grande parcela da população mundial de amar, de simplesmente estar com a barriga cheia para dizer para sua esposa, como a Anita acabou de dizer, eu te amo, porque a dureza da vida, né, acaba tornando as pessoas tão rígidas, tão secas, que muitas vezes não conseguimos manifestar os nossos sentimentos nesse sentido. E como intelectuais comprometidos com o amor, nós temos que denunciar essa estrutura desamorosa e anunciar a possibilidade do amor. Mas, para ser curto, a senhora me fez lembrar de uma das suas crônicas de amor, Mita e Paulo, de duas senhoras que lhe perguntaram numa palestra lá em Fortaleza, Mita. Né? A senhora lembra? Lembro muito, muito. Depois de uma palestra em que o Paulo recebeu honoris causa, né, duas senhoras procuraram a Anita e discretamente perguntaram para ela, né, o que a senhora fez para conquistar esse homem fabuloso e maravilhoso? A senhora relata nesse belíssimo livro, né? Pensei rápido que aquela pergunta, feita em tom de voz malicioso, olhares oblíquos que sugeriam rezas, promessas, rituais, em bacia d'água, velas para Santo Antônio, visitas a terreiros de candomblé com sacrifícios de sangue, ou mesmo truques de sedução dignos de uma Eva para com Adão. Supunham práticas ilícitas de minha parte, nas quais os homens não optam, mas são capturados nas armadilhas femininas. Diante daquelas insinuações, respondi, palavras da Anita, nada, não fiz absolutamente nada, eu sou, né? Simplesmente o ato de ser e revelar o seu ser plenamente e estar aberto a amar. Nesse sentido, é pública a manifestação de amor de Paulo Freire para com a senhora, de que a senhora significou esse ressurgimento da vida, né? De um momento triste que ele passou após a perda da Elsa e a experiência de ter lhe encontrado e se permitido amar. Obrigado, Nita, simplesmente por você ser quem você é e por ter nos proporcionado mais longos anos de vida plena ao nosso querido educador e patrono da nossa educação, Paulo Freire. Muito obrigada. Você sabe que eu estou emocionado aqui, né? Que coisa bonita, viu? Essa experiência do amor, que é um amor amor comunicante, né? E esse amor, acho que o Juliano coloca um ponto fundamental, é um amor também vigoroso, que é capaz de se levantar contra todas as estruturas que impedem a plena realização dessa essência humana, essa dimensão profunda, né? Dessa potencialidade, para usar o termo que eu tinha empregado lá atrás, a potência humana de amar. Eu fiquei lembrando aquele livro do O Amor se Aprende Amando, né? Como é que chama? Da escola de... Vou lembrar, né?
Mas, de qualquer maneira, eu queria trazer um tema para a gente descer das alturas. Vão me criticar nessa live depois, Adelino, e os temas da cidade, né? Eu sou cobrado, eu preciso falar da cidade. Eu queria pegar um pouco da experiência da Anitta, da experiência também, né, do Juliano, para pensarmos na atuação do Paulo Freire, aí como última rodada, a gente já está quase 1h30 de live, trazer alguma experiência do Paulo Freire na Secretaria de Educação, naquele governo fantástico da Luíza Erundina, em São Paulo. Qual experiência a gente poderia destacar como aquela que não pode faltar agora para repensar a educação nos municípios? O que Paulo Freire, secretário da Educação, nos ensinou, fundamentalmente? Nita. Olha, Paulo, quando foi convidado por Erundina, ele estava querendo ficar em casa. Ele dizia, eu quero namorar, Nita, faz 1 ano que a gente casou. Eu quero ficar em casa só namorando e escrevendo, mas escrevendo em casa. Mas depois, Erundina o convida, ele está na Unicamp, porque ela ligou lá para casa e disse, não, Paulo está dando aula na Unicamp. Ela pegou Paulo, pum, e Paulo disse, eu não posso me negar a contribuir para as classes populares. Eu não posso me negar a contribuir para uma cidade que me recebeu de braços abertos quando eu vim do exílio, quando eu não podia ir para o Recife, que ainda não tinha uma estrutura capaz de garantir a minha integridade física ou até a minha vida, não é? E assim Paulo vai ser o secretário. A primeira coisa que ele pensa, ele diz, é mudar a cara da escola. Mudar a cara. Quer dizer, a escola, ela tem uma escola pública e democrática, ela tem que ser absolutamente democrática, aceitando todas as crianças que vierem nos procurar ou que nós, por algum mecanismo, vamos a elas convidá-las para entrar na escola. Não é? Então, essa é a entrada na escola, é a permanência na escola, é uma educação para a civilidade e para a cidadania. E é uma educação, por último, é isso, é uma educação que não termine pela exclusão escolar, como sempre vem acontecendo com os alunos mais pobres da escola pública. Quer dizer, o trabalho de Paulo foi esse. E aí começa como, já tinha dito antes, com a formação dos professores, a formação dos educadores. E com uma capacidade dialógica que Paulo tinha de ouvir os educadores, de ouvir os alunos. Paulo vai a escolas, até uma amiga minha que trabalhou também na rede, fez concurso, entrou, a Olgaí Garcia, ela disse, Nita, eu tenho um vídeo, se você quiser eu mando. Paulo, com os alunos, senta no chão lá e aí pergunta para o menino, qual é a escola que você sonha? Aí o menino disse, olha, Paulo, e que era notável, porque a criançada toda nunca chamou doutor, nem professor, nada disso. Olha, Paulo, a escola que eu sonho é uma escola como essa que está acontecendo aqui. Eu não quero aquela escola que a gente ficava cheirando parede, quando os professores botavam de castigo, e a criança encostava o braço e ali o rosto ficava horas e horas. Ou escola que a gente tenha que se ajoelhar em milhos como castigo.
Eu quero uma escola que chame a gente para ser feliz, para a gente aprender, e que não reprove a gente porque a gente diz, nós vai. Não é? Quer dizer, foi uma das coisas que Paulo disse, gente, muito cuidado. E Paulo diz, olha, nós vai é uma linguagem bonita, é muito bonita. Seu pai fala assim, sua mãe, seu tio, seu avô, seu vizinho, todo mundo fala assim. Por que você não vai falar diferente? Agora, acontece que às vezes não, sempre é importante você aprender a linguagem erudita, que é essa que rege as relações sociais na sociedade. Então, se você não sabe ler, não sabe as palavras que os dominantes usam, muitas vezes você fica de fora das instituições e dos pertencimentos a contratos, à vida social, de alguma maneira. Então, mas não há por que se sentir inferior porque você fala dessa outra maneira. Né? Quer dizer, Paulo sempre teve muito cuidado com isso. E era a permanência da escola. Tanto que houve muito alarido aí, reprova sem saber, porque se verificava que a maior reprovação se dava sempre, historicamente, no Brasil, entre o primeiro e o segundo ano primário. Então, ali é que era o gargalo pior. Se você tira esse menino, ele reprova, ele fica muito traumatizado. E, geralmente, em casa, os pais recebem muito mal. Porque o sonho maior dos pais pobres hoje no Brasil é que seus filhos estudem. Eles têm essa compreensão. O estudo é que vai fazer o meu filho ser alguém na vida. Então, quando esse menino é reprovado, ele recebe castigos, ele recebe palavras de desestímulo, você é burro, você não dá para isso, vai mesmo para a feira fazer carreto e tal. Então, Paulo deliberou o seguinte, não vamos fazer avaliação entre o primeiro e o segundo ano. Vamos dar 1 ano a mais para a criança alfabetizar-se. Pouco a pouco, com 2 anos, ele será alfabetizado. Então, tinha reforços para esses estudantes e assim foi possível engajar mais alunos da escola. Né? Sem essa reprovação maciça. Né? Cuidando cada criança com as suas dificuldades naturais da vida que tem, da vida que sempre tiveram. Porque você não pode comparar, é isso que agora estavam falando, como é que as escolas particulares voltam e as públicas não voltam, vai cada vez marcar uma distância maior entre uma escola e outra. Eu acho que aqui não seria, nesse caso, tanto o que marcaria a diferença. O que marca a diferença, na maioria das vezes, são prefeitos como Jânio Quadros. Jânio Quadros demitiu professoras que falavam alguma coisa que ele não gostava, ele demitia. Né? Ele pegou os livros de Paulo de Frei Beto e fez um decreto mandando queimar, de outros autores assim, porque ele diz, isso não presta nem para ser vendido aquilo como papel velho. Imagine, quer dizer, que compreensão esses homens têm do ato de educar, não é? Do ato de educar. Então, se você manda o aluno ficar de castigo com o milho no joelho, você inaugura escolas com a rede de professores todos nomeados e recebendo. Quando você chega lá, tem apenas uma cerca de arame farpado e uma placa. Escola Professora Maria da Silva Xavier, qualquer nome. Não tinha nada. Jânio Quadros se especializou nisso também. Ele inaugurava escola, professoras nomeadas. As professoras eram
todas nomeadas por indicação dos vereadores. Quando Paulo chega, ele diz: nós vamos fazer um concurso e as professoras que já estão atuando terão uma pontuação por isso, pela prática que já está tendo. E depois nós vamos nomear acertadamente quem passou no concurso. Gente, foi um alarido. Um vereador chegou lá e disse: professor, o senhor não sabe com quem está falando. O senhor não sabe. Aí Paulo disse: eu sei, vereador fulano de tal. Né? Quer dizer, não levou a sério. Uma coisa assim comprometedora. Uma sobrinha dele telefonou de Recife e disse: minha amiga está aqui no Recife porque não pode morar em São Paulo. Imaginem vocês, não pode morar em São Paulo, não tem condições financeiras e emocionais de morar em São Paulo, ela está aqui, como é que o senhor vai demitir? Não, faz favor, essa minha amiga o senhor não mexe. E ela falou comigo, né? Aí eu disse: olha, fulana, eu tenho a impressão que você vai ter uma grande decepção, porque esse é um decreto que Paulo fez, que todas as professoras e professores teriam que voltar às escolas onde tinham sido nomeados para verificar como era que estava a rede. Porque não sabia nem quantos professores tinha, gente, não sabia. Era a própria bagunça, vamos dizer assim. O tira proveito quem pode. Quem é amigo de vereador e vai tirando proveito. Então, uma vez, foi difícil para organizar a secretaria. Nisso foi muito difícil. Rita, muito bom esse seu relato. Eu fiquei lembrando num diálogo com a Selma Rocha, que trabalhou com o Paulo Freire, e ela ressaltava exatamente esse caráter profundamente justo e democrático, né? De fazer as reuniões e perguntar, inclusive, para a copeira, para o copeiro, o que eles pensavam. Quer dizer, essa visão de que, na reunião que está pensando a educação, todos devem opinar e participar. Eu queria convidar o Juliano, a gente já está quase terminando. O Juliano é autor de um livro, A Utopia do Inédito Viável, mas antes, eu anotei aqui o nome do autor que eu ia comentar, é A Arte de Amar, de Erich Fromm, né? Quando a gente fala da experiência do amor. Mas o Juliano é o autor do livro A Utopia do Inédito Viável, não é, Juliano? Eu vou pedir para o Vanderlei colocar na tela a capa do seu livro. Juliano, se você pudesse nos dizer o que o seu livro ele contribui para pensar a educação, e se você trouxesse para essa experiência da municipalidade, no contexto de pensar a escola mesmo, seria fantástico. Mas a palavra é sua, dentro dessa leitura aí, está aí o seu livro, né? A pedagogia do inédito viável, né? Bem, eu acho que depois da fala da Anita, né, me resta pouca coisa a complementar, mas Paulo Freire insistiu muito nos últimos anos sobre a utopia, a esperança, né? Retomou muito a categoria do inédito viável, ainda lá presente na pedagogia do oprimido, né? E que assim, a professora Anita fez uma belíssima nota explicativa na pedagogia da esperança. A melhor explicação que nós temos sobre a categoria do inédito viável foi feita pela professora Anita nas notas explicativas da própria obra Pedagogia da Esperança. O inédito viável, né, é aquilo que está no horizonte da utopia, né? Diante da identificação das situações limite em que nós nos encontramos, nós prospectamos certos atos limites de acordo com o horizonte do inédito viável que nós temos. Então,
essa utopia de não se satisfazer com o que está dado, não aceitar o mundo como ele está, porque as coisas são assim, porque deve ser assim, sempre foi assim. Então, acho que nesse sentido, eu exploro o inédito viável a partir dessas 4 dimensões, da ética, da estética, da política e da epistemologia. Como pensar o inédito viável na perspectiva estética? Como Paulo Freire fala, né, a educação é uma arte, né, ele já enfatizava isso desde a década de 60, né, no sentido da afetividade, das emoções, da corporeidade, e como a professora Anita colocou, mudar a cara da escola, e ele enfatiza muito sobre a alegria na escola, no belíssimo prefácio que ele faz do livro do Snyders, né, no sentido de mudar a cara sisuda da escola, né, essa seriedade e forjar esse ambiente educativo alegre, em que a curiosidade epistemológica também seja uma curiosidade estética, com a boniteza, né? No sentido ético, né? No sentido ético da denúncia dessa ética do mercado que compreende o ser humano como máquina, como alguém que é uma peça a ser adestrada, né? Então, contra toda forma de adestramento, ele propõe a ética universal do ser humano, de considerar a realidade concreta das pessoas no sentido da desumanização, se indignar com toda e qualquer forma de desumanização e se engajar no projeto do ser mais, da humanização. Na perspectiva política, eu trago um elemento aqui que pode ser significativo para a sua prática, Adelino, a reinvenção do poder, né? Paulo Freire enfatiza muito num dos diálogos com Antônio Faundes sobre a necessidade de reinventarmos o poder. Não se trata de negar o poder, mas de nos arriscarmos e corrermos, a nos abrirmos às novas possibilidades, irmos às últimas consequências dessa radicalidade democrática, né? Que a professora Anita colocou muito bem da experiência que ele teve na educação, na Secretaria da Educação da Luiza Erundina. E uma dimensão que é central na perspectiva dessas outras 3, que é a epistemologia, o compromisso com a verdade e a valorização da intuição. Paulo Freire sempre dizia, né, às vezes me chamam de intuitivo, mas eu consigo, né, perceber aquilo que o Márcio Campos colocou aqui, né, a obviedade que ninguém consegue enxergar. Então, essa capacidade de se despojar, muitas vezes, diante do óbvio e problematizarmos aquilo que está na frente da nossa cara, mas que a gente não consegue compreender. Então, às vezes, eu compreendo, né, a perspectiva epistemológica, ela se abre para a ética, para a estética, para a política, ou a política se abre para a epistemologia, para a ética e a estética. Ou seja, esse compromisso, acima de tudo, com o ser humano, né? E essa identificação com a radicalidade, no sentido de se comprometer com os menos favorecidos, é o que possibilitará emanar de dentro da sua prática essas dimensões, né? Então, de forma rápida, porque eu sei que o tempo tá acabando, sugeriria isso daqui, em poucas palavras. Maravilha, né? Eu tive a oportunidade de ler o seu livro, maravilhoso livro, né? Bom, mas nós temos que fechar, de fato, essa live maravilhosa, né? Eu estou aqui emocionado e profundamente grato, é um presente para Piracicaba esse diálogo tão rico, né?
Eu vou deixar a palavra aberta para que vocês possam se despedir, se tem alguma observação, né? Começo com a Anitta para o seu boa noite, e aí a gente vai encerrando a live. Realmente contente. Estou realmente muito feliz com esse diálogo que nós podemos fazer hoje. O modo como eu vejo vocês dois tratarem, e que eu trato também, e pelos apartes que foram aparecendo aqui no rodapé, do entusiasmo das pessoas, pelo pensamento e pela pessoa de Paulo, isso me enche de um orgulho bem comportado. Eu digo assim, tem o orgulho bem comportado e tem o orgulho empavonado. Esse que você fica parecendo o pavão, aí já não serve. Mas eu me sinto profundamente grata por tudo isso. E o que eu mais desejo é que continuem cada vez mais a estudar Paulo, porque não é tempo perdido. É um tempo que a gente vai fazer o tempo do Brasil. Muito obrigada. Que lindo, né? Muito obrigado, professora Anitta. Professor Juliano, a palavra é sua. Também gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar dialogando aqui com vocês. Uma pena, né, Anitta, a gente vê todos esses comentários muito curiosos aqui do lado, e quanta gente bonita e boa que poderia estar aqui dialogando com a gente e trazendo as suas experiências enquanto educadores e educadoras para partilhar e enriquecer um pouco mais. Uhum. Quanto a mim, né, às vezes a minha alegria é tão contagiante que o meu cabelo acaba se empavonando aqui, né, Anitta, de estar aqui contigo. Porque, simbolicamente, né, a senhora é um ícone da resistência ainda para a gente hoje. Para educadoras e educadores, né, temos na senhora um profundo respeito, principalmente quando eu me deparo diante da sua contribuição nesse belíssimo livro que a senhora ganhou o prêmio Jabuti, né, foi uma contribuição inestimável para todos os estudiosos e estudiosas de Paulo Freire, principalmente na documentação que a senhora trouxe e nos deu de presente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado pela sua disposição em estar. Estou acompanhando sempre que vejo o anúncio das suas lives aí, e curiosamente seguindo os seus conselhos, as suas reflexões e as suas memórias de vida com o nosso querido Paulo Freire. Adelino, boa noite, muito obrigado pelo convite, boa sorte, estou acompanhando o seu trabalho também e estou entusiasmado com a sua garra e disposição de dialogar com a comunidade de Piracicaba e trocar ideias sobre que cidade educadora você tem no coração e que pode transformar a partir da sua experiência de vida e de luta. Parabéns. Obrigado, Juliano. Obrigado, Anitta. Antes de terminar, apareceu aqui várias vezes, né? Nos acompanhou a professora Isabel Petraglia. A professora Isabel, ela faz o prefácio do meu livro, que eu estou lançando na quarta-feira. Eu convido a todos e todas para uma live de lançamento. O livro é fruto da minha pesquisa de mestrado, e eu trabalho o tema religião e complexidade, né? Tem muito de Paulo Freire, mas, sobretudo, muito de Edgar Morin. Então, convido vocês a nos acompanharem, convido a querida Isabel, né, para estar conosco também. Ela me honra com o prefácio, a Isabel esteve na minha banca de defesa,
e quem me orienta é o estimado professor JJ Queiroz, né? Professor querido. Então, gostaria de terminar convidando vocês para quarta-feira, às 19 horas, acompanharem a nossa live, que vamos falar do lançamento do livro Religião e Complexidade, pela CRV, que é uma editora aí do Sul, viu? Acho que é do Paraná, inclusive. Né? Acho que isso, Curitiba. De Curitiba. Pessoal, uma boa noite. É difícil terminar uma live como essa. É uma live histórica, uma live que tem um registro muito importante. O Juliano ele ressaltou esse nosso olhar para transformar Piracicaba, construir em Piracicaba uma cidade educadora. Devemos muito a essa nossa visão de educação a Paulo Freire, e a Anita, que nos brinda com essa memória maravilhosa. Tive a oportunidade de estar a segunda vez ouvindo, Juliano, é um aprendizado, é essa intimidade de Paulo Freire que a gente não consegue encontrar assim de pronto, né, nos livros. Então, essa história que é uma memória que também nos ajuda a pensar o processo de libertação. Obrigado a todos vocês, obrigado, Vanderlei Garcia, jornalista que nos acompanhou durante todo esse tempo e que tem feito um trabalho impagável. Sou muito grato a você, querido amigo Vanderlei. Sou grato à Áurea, que tem nos ajudado a pensar as lives, a Lina, o Rafael, e a todos que nos acompanharam. Hoje nós tivemos uma audiência nacional, né? Pessoas do Maranhão, do Rio Grande do Norte, as pessoas iam ali se identificando. Tamanha importância do nosso querido Paulo Freire. Boa noite, até a próxima live. Até a próxima.